porque sabe? E Davi quis entrar na galáxia dele e dava chute, né? Eu merecia. Levei anos para ele me perdoar. Eu fui, pedi perdão, aí vai tomar banho. Ele não estava convertido ainda. Então, arrependimento significa nós entendermos aquilo que está nos separando do amor de Deus e deixar de fazer. Mas, pastor, esse pecado é gostoso, esse pecado é muito difícil de largar. Você quer ou não quer? Porque se você quer ficar com o pecado, eu tenho dúvidas sobre sua salvação. Nós temos que entender, nós não podemos abraçar a cobra e deixar ela ficar no peito, ela vai nos morder. Nós temos que abandonar. Agora, pastor, é muito difícil, sei, mas nós temos o Espírito Santo. Você nasceu de novo, o Espírito de Jesus entrou aqui e ele te possibilita resistir a Satanás. Porque a palavra diz, né? Resistir a Satanás e ele fugirá de nós. Nós temos que começar nos submetendo ao Senhor e chegando perto dele. Então, por quê? A missão é pregar arrependimento para a remissão dos pecados. Agora, a próxima passagem é João, capítulo 20, 21. João 20, 21. Disse-lhe Jesus, pois, outra vez, isso é muito da ressurreição: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Deus está dizendo que nós temos que mandar para o campo missionário homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Cheios. Porque não é fácil. Você fica longe dos seus pais, fica longe dos seus pais. Eu vou ser sincero, eu sou visitante aqui, provavelmente, não sei se eu vou falar, mas você não pode me demitir. Tá? Eu tive medo de vir ao Brasil por um motivo. As mulheres brasileiras são muito bonitas. Eu já sabia disso. E eu sabia que esse é um ponto que Satanás vai me atacar. É por isso que eu dei tantas graças a Deus que me deu uma mulher maravilhosa, bonita, amorosa, que cuidou de mim. Eu estou falando bem francamente. Mas nós temos que orar por nossos missionários. As tentações são fortes. E quando você está no outro país e não tem muito apoio, e não tem muitos amigos, e a coisa está difícil e vem a tentação, e Satanás faz a gente pressa, né? Então nós temos que orar naquele momento e entender: Espírito Santo de Deus, venha me encher de novo. Eu, toda manhã, levanto e a primeira coisa que tento lembrar é: Espírito Santo de Deus, me enche hoje. Agora você pergunta: você não pediu uma vez? Sim. A primeira vez foi com 15, depois foi com 19. Depois 30, ou seja, eu começava a entender, eu preciso de um reenchimento do Espírito Santo. Não perdi a salvação, o Espírito Santo não foi embora, mas o poder e a santificação e a capacidade de servir. Por que a gente precisa pedir? Porque a gente vaza. A gente vaza. E se você está dependendo de uma experiência do Espírito Santo que aconteceu no acampamento 15 anos atrás, você está vivendo de memória, mas tem que viver de uma coisa nova. Então, nós temos que enviar os missionários. O mensageiro tem que ser um homem ou mulher cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Estamos chegando mais ou menos nos finalmente, isso mas ainda tem a reta final. Motivação. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Isso fala do poder do Espírito Santo para nos habilitar para fazer sua obra. Eu tenho que confessar, quando eu vim ao Brasil, eu tinha tido uma experiência muito profunda com 19 anos com o Espírito Santo, que me acompanhou. Mas eu não entendia que eu precisava renovar a coisa. E quando vim ao Brasil, com as tentações e tudo mais, graças a Deus, o Senhor me preservou. Mas eu não tinha muito poder. História verdadeira.
Nós tivemos, durante a primeira campanha evangelística, nós passamos filmes evangelísticos. Era filmes da Igreja Luterana. Concórdia, parece que era a produção. E nós tínhamos um certo filme sobre a vida de Cristo e a ressurreição. E nunca vou esquecer, a gente espera o fim da semana de Páscoa, sábado à noite. Então estamos passando o filme. E isso é filme, e fica num carrossel. E vai assim, uma máquina, né? Alguém lembra desses? Eu lembro bem. Eu estou operando a máquina. O tabernáculo está com 300 pessoas. Você está sempre na crista da onda, né? O que vai acontecer? Então tem a cena, eles levam Jesus para a cruz, pregaram lá, e realmente isso é não era Mel Gibson, mas era bom, ele está elevado, e o narrador, e neste momento, entre os céus e a terra, o Filho de Deus está redimindo a raça humana. Alguém gritou, e deu medo para o templo, e todo mundo pulou, e o projetor, que nem eu fiz agora, e o meu colega disse, segura o projetor e deixa correr. Então segurei e orei, Jesus, o que a gente faz? E o pastor Tomás, meu colega, tinha mais experiência, e o irmão brasileiro foram lá, repreenderam, em nome de Jesus, repreendeu o espírito maligno, cara, e parou. A menina, 8, 9 anos, uma menina com necessidade especial, era bobinha, tá? Então, depois de tudo, pensei, aquela menina só tem problemas mentais, não sabe nada sobre demônio. E eu fui falar com esse irmão brasileiro, ele não tinha seminário, eu tinha. Ele não era missionário, ele era só um leigo, ou seja, eu achei que eu já sabia. Então foi João, aquela menina não tinha demônio, você não tinha que falar isso, você ofendeu a mãe, você ofendeu a menina. Ô cara, você não sabe o que está falando. Ela está endemoniada. Não, está. Então eu decidi, eu vou provar que você está errado. Eu não falei com a mãe, porque ela tinha falado que eu não podia ir à igreja porque a menina sempre tinha o que ela chamava? Espasmo, qualquer coisa assim. Eu nem manjei. Não, vem à igreja, vem para o culto, vem ver o filme. Ela veio e deu o que deu. Então eu falei, eu gostaria de visitar a senhora. A mãe pode, posso. Foi com o Juninho, minha esposa, foi na casa. Era bem simples. Mulher do norte do Paraná estava fugindo para a cidade que perdeu a cafeicultura, começou a mecanizar, um monte de gente veio para Curitiba para viver. Então eu cheguei lá e a menina era chamada Raquel. Tinha 8 anos, sentei, ela gostava. Então ela sentou no meu colo. E eu estou falando com a mãe e disse, agora eu acho que eu não tenho nada a ver com o demônio. Bem, ela disse, pastor, eu só posso te dizer que cada vez que eu levo ela à igreja, ela sempre esse emprego, esse negócio. Não pode ser demônio. Eu tenho praticamente um mestrado na teologia, eu sei dessas coisas, né? Então, eu olhei para Raquel, peguei minha Bíblia, 1 João capítulo 3, disse, Raquel, Jesus Cristo veio em carne no meu colo. Honestamente, me deu tanto medo. Em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo. E o bicho caiu, ficou. O Espírito Santo de mim, que não tinha medo de Satanás, ele me ajudou a entender uma lição difícil. Mas demônios funcionam. Demônios são reais. Eles não têm que nos dominar, porque pelo poder do Espírito Santo nós podemos. Mas eles sabem descobrir coisas, é por isso que o Brasil é minha escola. Então, a motivação, o que faz a gente poder fazer o trabalho? É o Espírito Santo. Vocês acham que eu voltei aqui para fazer férias? Eu vim aqui para servir, porque Deus falou, eu disse, Pai, tu sabes que não ouço bem, estou com problema de audição. Tu sabes que meus pés doem. E disse, mas você ainda consegue fazer. Minha graça te basta. Vai. Vou te capacitar com o poder do Espírito Santo. Vem. Ok. Agora, mais uma passagem em Romanos capítulo 10,
versículos 13 e 14. Esta é a parte que nós temos que entender que das boas novas sempre tem as novas ruins. Essa é a parte ruim. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Amém. Todo aquele que invocar, todo aquele que pedir perdão, Jesus salvará. O pior que for. Como, pois, invocarão aquele em quem creram? Se você nunca ouviu de Cristo, você não pode crer nele. Portanto, você não pode invocar e pedir perdão. Como, pois, invocarão em quem não creram? E quem crerão naquele que não ouviram? A pessoa não ouviu, não pode crer, não invocar nada. E como ouvirão, se não há quem pregue? O apóstolo Paulo está mostrando a lógica da necessidade de mandar missionários, homens e mulheres, pessoas, para levar as boas novas de Jesus. Se os espiritualmente perdidos, os que desconhecem o Evangelho, não ouvirem o Evangelho, não receberem a graça da salvação, receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles serão eternamente perdidos. Agora, nas igrejas hoje, essa mensagem não é agradável. E há os que deixam para lá. Mas nós temos que entender, se você receber Jesus, você é salvo. Se você rejeitar Jesus, você não é salvo. Mas você diz, não, mas eu moro lá em Mauritânia, nunca ouvi o Evangelho, então eu não vou para o inferno. Vai. Porque a pessoa que nunca ouviu o Evangelho ainda é um pecador, não é? O sujeito que não tem Bíblia, sabe pecar? Muito bem, você não precisa de Bíblia. Então, essa pessoa será julgada conforme a luz que ele ou ela tem, mas ficará afastado da presença de Deus para todo sempre. E, meus irmãos, o inferno é real e eterno. É por isso que a gente manda missionários. É isso. Porque sem testemunha, sem alguém para falar de Cristo, né, a pessoa está perdida. Agora, mais um, este é o último. Mateus 24:14. Mateus 24:14. E este evangelho do reino, o evangelho de Jesus Cristo, será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, os povos, os etnias. Então virá o fim. Ok, vou fazer uma pergunta. Quem aqui acredita na segunda vinda de Jesus Cristo? Quem acredita que Cristo vai voltar? Aleluia. Ok, vamos baixar. Quem quer que Jesus volte? Se eu pudesse, eu levantava o pé também. Nossa, esse mundo está uma bagunça, né? Está triste. Dá dó. Todo dia, pega o noticiário. Gaza ainda uma bagunça. Ucrânia, Oriente Médio, África. Hoje, venha, Senhor Jesus. Então, eu quero que Jesus volte. Mas a palavra de Deus diz, o Pedro falou, ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Como que eles vão arrepender? Alguém vai lá, andar com a vinda de Cristo. Então, Mateus 24:14 é a chave profética da volta de Cristo. Mateus 24 é a passagem mais importante que Cristo nos deu sobre a sua volta. Ele está dizendo, o Evangelho do Reino, desse que a gente prega, será pregado em todo o mundo, e a palavra mundo lá significa o mundo geográfico, esse planeta. E hoje não há nenhum país na face da terra onde não se prega o Evangelho e não tem igreja. Mas, pastor, na Arábia Saudita tem igreja? Tem igrejas, e muitas delas. Sabe como é que elas foram plantadas? Por paquistaneses cristãos que foram lá trabalhar, por igrejas plantadas por empregadas filipinas que vieram para ser babá da família real. Isso é pura verdade. Há muitas que são igrejas subterrâneas, ou seja, escondidas. Inclusive, num caso, uma filipina crente estava evangelizando os filhos de um dos príncipes, e o príncipe descobriu e ficou furioso e já mandou expulsar a moça. E a mulher foi: não, você deixa essa mulher aqui. É só por causa dela que nossos filhos são suportáveis. Lembra daquela sueca que veio aqui 3 semanas? Lembra daquela alemã? Ou seja, eles
estavam importando babá de toda a Europa e não conseguiam domar os pés, né? E essa filipina fala de Jesus, evangelizou alguns. Então, todos os países na face da terra, onde tem bandeira lá na ONU, tem uma igreja online, mas o evangelho está sendo pregado. Mas diz, esse evangelho do reino será pregado por todo mundo, geográfico, como testemunho a todas as nações. Esse é o problema, as nações, mais uma vez. Ele disse, ele fazia discípulos de todas as nações. Então, provavelmente há 2,5 bilhões, o planeta tem aproximadamente 8,4 bilhões de seres humanos. Então, de 2,5 a 3 bilhões não tem recebido o Evangelho e não tem acesso, ou seja, não tem alcance. Aqui no Brasil, se alguém